Bom dia, queridos irmãos. Um feliz sábado para cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês neste momento. Que Deus esteja com essa congregação. E eu quero cumprimentá-los. Eu quero estender as boas-vindas àqueles que porventura estão nos visitando e dizer: Deus ama você, se preocupa contigo. Você é muito valioso. Tenha certeza disso. O amor de Deus pode se apresentar de formas diferentes, estranhas, mas transformadoras. E vamos falar também sobre o grande poder do testemunho e como isso pode transformar vidas. Eu quero aproveitar e cumprimentar os nossos irmãos que nos assistem no nosso canal do YouTube. Esta mensagem pode estar chegando para você algum tempo depois que eu a realizei, mas eu quero dizer que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo e ilumine a sua família, que você se sinta tocado pela mensagem de hoje. Muito bem, irmãos, a Bíblia, mostra aí a sua espada, onde está? A Bíblia é um dos bens mais preciosos que nós temos nesta terra. Às vezes é relegada, tem gente que levantou o celular, amém. A gente anda com o celular o tempo inteiro, né? É bom ter a Bíblia ali também. No momento em que você está sem a Bíblia impressa, use também a Bíblia do celular. Este livro é fantástico. Eu me empolgo com a Bíblia, porque eu gosto de estudá-la, entender o aspecto histórico por trás de cada uma das narrativas deste livro sagrado. E hoje nós vamos ver algumas coisas muito interessantes. Vocês sabiam que este livro tem profecias para a sua vida? Aliás, eu vou usar a Bíblia para ler uma profecia que vai se cumprir hoje, logo depois do culto. Eu quero te convidar a abrir o livro de João, o Evangelho de João. Vá lá, para o Evangelho de João, no capítulo 7. Você vai ver como vai ter uma profecia aqui que vai se cumprir assim que nós terminarmos a programação aqui. Observe ali, ó. João no capítulo 7, versículo 53. E diz assim a profecia de hoje: então, finalizando, cada um foi para a sua casa. Vocês estão vendo como a Bíblia sempre é certa? No final do culto aqui eu tenho certeza que cada um tem um almoço especial esperando ali, né? A Bíblia sempre é certa. Brincadeiras e descontrações à parte, irmãos. Eu quero dizer que esse livro aqui é uma coletânea especial e espetacular. A Bíblia não está disposta aí para você na ordem em que cada um dos livros foi escrito. Alguns confundem e imaginam que o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Gênesis. Afinal de contas, é aquele que fala do começo de todas as coisas. Breshit, no começo, é o título original dele, no início. Mas o livro do Gênesis não foi o primeiro a ser escrito. O primeiro livro da Bíblia a ser produzido, confeccionado, escrito, foi o livro de Jó. Alguns sabiam já esta resposta. E eu quero convidá-los a irmos para o livro de Jó. Pegue a sua palavra, abra no livro de Jó. Existem diferentes divisões da Bíblia, divisões diferentes para os judeus. Eu comprei uma Bíblia judaica completa para estudo e produção dos sermões. E nessa Bíblia, a ordem dos livros é diferente da que nós estamos acostumados, nós cristãos. Então existe a ordem dos judeus, a ordem dos cristãos. Existem alguns formatos também com os livros apócrifos, com alguns livros a mais. Não vou discutir esta questão neste momento, quem sabe é assunto para uma outra pregação. Mas o interessante é que, de alguma forma, Deus providenciou que você tivesse este conteúdo especial em suas mãos. Deus fez com que, no passar do tempo, ao decorrer da história, não se perdesse esse conteúdo maravilhoso, que hoje pode certamente transformar vidas. Nós temos o Pentateuco, que contém a lei, temos os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, entre eles os profetas maiores e profetas menores. Temos os evangelhos já no Novo Testamento e as epístolas, as cartas.
Aí tem alguns que vão dizer, mas o livro do Apocalipse não é uma carta e você não citou. É uma carta sim. Ele começa com um recado, uma carta especial às igrejas. E a partir daí ele vai desenvolvendo um assunto mostrando o que aconteceria no decorrer da história do mundo. E como Deus resolveria o problema do pecado. É muito interessante porque a Bíblia ela trata de todos os assuntos. Ela é um grande manual. Você tem utilizado esse manual? Quando você compra um aparelho e ele é complexo, você lê o manual de instruções. Aí eu te pergunto nesse momento, o que existe de mais complexo do que a nossa vida? Então por que nós relutamos em alguns momentos em procurar o manual de instruções? Não é verdade? Que Deus nos abençoe para que sempre tenhamos à mão aquilo que Ele deixou para nós. Muito bem, irmãos? Estamos aí com o livro de Jó aberto. Antes de ler a palavra de Deus, quero convidá-lo a fechar os olhos e buscá-lo mais uma vez em oração. Pai de amor, neste momento nós vamos ler a Tua palavra. Te pedimos que o Teu Espírito nos oriente para que possamos compreender aqui, Senhor, quais são as lições que o Senhor quer nos ensinar para a nossa vida. Às vezes podemos interpretar erroneamente uma coisa ou outra, mas nos ajude, Senhor, a entender a Tua vontade para a nossa vida e a entender o tamanho do Teu amor para conosco e para com toda a criação. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Falando sobre o livro de Jó, nós vamos aqui entrar em contato com uma das maiores e mais importantes peças literárias de todos os tempos. Quando nós falamos sobre escrita, quando nós falamos sobre livros, falamos sobre literatura, e esta é uma área de estudo que muito me agrada. A minha formação inicial é a formação de letras, eu me especializei em literatura, eu fui atrás, eu estudei, eu me aprofundei neste campo, e eu posso dizer para vocês, o livro de Jó, ele tem todas as características de uma obra que traz marcas que permanecem por muito tempo, em vários estilos de povos, em várias sociedades diferentes. Mas o livro de Jó, que introduz o trecho da Bíblia dos livros poéticos, ele é uma obra mista, no seu começo e no seu término. Ele não é poético, ele é em prosa, ele é em narrativa simples. É dentro dessa narrativa que nós vamos nos ater hoje. Vamos lá então, vamos começar a nossa leitura a partir do primeiro verso do livro de Jó. Vamos lá. Diz assim a minha tradução. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e tinha muita gente ao seu serviço. Ele era o homem mais rico e influente do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele levantava e oferecia um holocausto em favor de cada um de seus filhos, pois pensava consigo, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado contra o nome de Deus. Essa era a prática constante de Jó. Verso 6. Certo dia, os anjos, ou dependendo da sua tradução da Bíblia, diz, certo dia, os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor e Satanás veio também com eles. O Senhor disse a Satanás, na frente de todos, de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e de passear por ela. Disse então o Senhor a Satanás, você tem reparado no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, que seja irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Satanás respondeu, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Por acaso o Senhor não colocou uma cerca em volta dele e de sua família e de tudo que ele possui?
Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por uma grande quantidade de terra. Mas estenda a tua mão e fira aquilo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse então a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está em suas mãos. Apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Eu vou dar um pause aqui no verso 12, antes de nós continuarmos a leitura em outro momento. E vamos nos lembrar de quem é que escreveu este livro. A tradição judaica diz que este é um livro mosaico, é um livro de Moisés. E que Moisés escreveu este livro enquanto estava nos 40 anos no deserto de Midian. Ali ele teve a oportunidade e a orientação divina para escrever o livro de Jó e posteriormente o livro do Gênesis. Os demais livros do Pentateuco, os demais livros mosaicos, foram escritos quando o povo já estava peregrinando pelo deserto. O livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Existem aqueles que argumentam que esse livro foi escrito depois, quando o povo de Israel já estava estabelecido na terra, e quando Jerusalém já era uma cidade forte, fortificada, influente. Eu discordo deles, porque um livro desta magnitude, ele precisa ter sido orientado, instruído e inspirado por poder divino. Ele é o livro mais antigo da Bíblia, mas ele levanta um questionamento. Por que será que Deus permite que pessoas sofram por causa de um conflito entre ele e Satanás? E os ateus têm utilizado esta peça literária, como eu tenho falado para vocês, para contra-argumentar e para colocar o caráter de Deus em xeque. Para dizer, Deus, por um capricho, em determinado momento, para provar algo, deixou que uma pessoa padecesse e tivesse um sofrimento tremendo, perdesse todas as suas coisas, sua família, inclusive a sua saúde. E para quem olha rapidamente e faz uma leitura rasa da palavra de Deus, realmente assim parece. Dá a impressão que Deus nos utiliza como peças de joguete num grande tabuleiro cósmico para fazer a sua própria vontade. Mas eu digo e afirmo para você, irmão, não é assim que acontece. Existem aqueles que estudam hoje para ver se encontram vida extraterrestre. Não é verdade? E de vez em quando eu recebo algumas notícias da NASA. NASA está estudando tal planeta fora do sistema solar e existe possibilidade de vida. Eu vou dizer para vocês, eles estão certos e errados. Eles estão errados na forma como eles estão procurando vida. Eles querem achar vida microbiana. Eles querem achar ali, sei lá o quê, aqueles seres absurdos. Mas eles estão certos numa coisa. Existe sim vida fora deste planeta. Se nós crescemos de outra forma, e eu quero aqui fazer com vocês hoje um estudo. Hoje o nosso sermão não será um sermão melancólico, sentimental. Hoje será um estudo um pouco mais aprofundado da palavra de Deus, porque é importante ter a informação certa para o momento em que nós formos questionados por aqueles que querem colocar em xeque a nossa fé. É importante ter os argumentos corretos. Eu vou dizer para vocês, eu não creio num Deus que tenha fracassado, criado apenas um mundo, e esse mundo caiu em pecado e pronto, acabou. É diminuir demais as probabilidades infinitas de um Deus. O poder criador, a capacidade criativa de Deus, não terminou com o pecado aqui nesta terra. Não foi extinguida no momento em que Satanás quis torcer a situação, a realidade, quis mentir lá um dia no céu antes de ser expulso. Muita coisa tem acontecido que nós desconhecemos totalmente. Por que será que Deus permitiu que neste grande conflito, uma pessoa que aparentemente não tinha nada a ver com a história, sofresse? Quem era Jó? Você sabe quem era esse personagem?
logo no começo diz que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Esse na terra de Uz nós podemos interpretar de duas formas diferentes. Exemplo. O irmão Lauro possui terras. Aí eu vou contar uma história para vocês e eu vou falar assim, olha, no sítio do Lauro um dia aconteceu isso. Vocês estão entendendo? Quando eu digo na terra de Uz, ou seja, na terra onde viveu um tal de Uz. E quando nós lemos desta forma, esse Uz pode ser o personagem bíblico descendente, neto de Sem. Ou seja, Jó podia ser do povo semita, de uma linhagem semelhante à linhagem de Abraão. Essa é a primeira interpretação. Segunda, nós podemos dizer, olha, lá em Londrina, lá em Apucarana, lá em Campo Grande, aconteceu um dia isso, dando nome à terra, não dizendo quem é de lá. Então, nessa possibilidade, Uz seria um território de Edom, ou seja, da atual Jordânia. Então, Jó não teria ligação com o povo de Israel no futuro. Ligação sanguínea, eu quero dizer. São duas possibilidades. Não dá para saber agora. Afinal de contas, essa história aconteceu milhares de anos antes de Cristo. Muito tempo mesmo. E pode ser que Moisés, enquanto estava no deserto de Midian, conversando com o seu sogro, que não era do povo dele, mas também era seguidor do Deus Altíssimo, ele tenha ouvido contar essa história, se interessou por ela, e em determinado momento pensou, eu vou deixar isso para a posteridade. Eu vou escrever isso aqui. Essa história é muito boa. Isso é um ótimo testemunho. Precisa ser lido milhares de anos à frente. E Deus lhe deu orientação e inspiração para isso. Mas é interessante perceber o seguinte. Jó era alguém íntegro e reto. O próprio Deus testifica isso dele. Quando eu digo essas palavras, estes adjetivos, de que ele era íntegro e reto, o que vem à sua cabeça? Como você classificaria alguém hoje? Como você me classificaria hoje? Como você se classificaria hoje? Você se colocaria no mesmo balaio que Jó, como alguém íntegro e reto? Como estão os seus caminhos? Quais são as suas escolhas? Será que aquilo que você reconhece como verdade, você tem colocado em prática? E tem testemunhado para a sua família? Você tem sacrificado? Você tem realizado holocaustos pelos seus filhos? Ou aqueles que estão dentro do seu círculo de influência? A gente não precisa hoje montar um altar, trazer um animal e fazer um sacrifício ali. Mas hoje é diferente. Hoje a entrega e o sacrifício é a entrega do tempo e o sacrifício das nossas próprias vontades. Temos deixado isso para trás para adorar o Deus verdadeiro. Jó, saiba vocês, não tinha Bíblia. Isso mesmo. Como será que era a adoração antes de Moisés decidir, inspirado por Deus, escrever estas histórias? Começar, inaugurar este livro que permaneceu por milênios. Como era essa adoração? Interessante pensar nisso. Essa adoração pré-mosaica era um relacionamento com Deus pela tradição oral. Aquilo que se contava e a tradição que permanecia desde o Éden até os dias de Jó, até os dias de Moisés. E eu vou dizer para vocês, alguns povos deturparam aquilo que era correto e começaram a adorar outras coisas e adorar de forma diferente. Mas sempre existiu uma linha, um povo especial que manteve viva toda a orientação de Deus, desde o momento da criação. Por isso é que, em alguns momentos, Deus, conversando com o povo, ele fala assim, lembra-te. Se é para você se lembrar de algo, é porque você já aprendeu. É porque você já ouviu, você já leu, já viu, de alguma forma você experimentou aquilo. Então Deus diz, lembra-te, não deixe cair no esquecimento.
Em outro trecho, que eu acho muito belo da palavra de Deus, ele orienta o seguinte para as pessoas. Fala assim, ó, todas essas regras, essas leis, todo este modo de viver, você deve falar para os seus filhos, quando você se deita, quando você se levanta, enquanto você caminha, quando está sentado, enquanto está se alimentando. Deixa escrito na sua mão, coloca na tua testa, bota ali nos batentes da tua porta. Faça disso algo presente, diário, para você não se esquecer. Eu gosto, porque Deus adapta as coisas para a nossa realidade. Sabe por que a gente esquece das coisas? Alguém tem alguma ideia? Nós nos esquecemos das coisas porque existe o pecado. Quando Deus criou tudo perfeito, inclusive o ser humano, a nossa mentalidade era plena. Nós conseguiríamos absorver todas as informações. E a escola ia ser uma coisa muito mais rápida do que é hoje. Hoje a criança entra com 3, 4, 5 anos, e ela vai estudando e fica estudando, e eu estou estudando até hoje. Estou com quase 40. E a gente tem que estudar o tempo inteiro e se reciclar, porque a gente esquece. Mas Deus, sabendo disso, falou, olha, então deixa por escrito. E filho, lembra-te. Continue estudando. Fique em contato comigo. A fé se desenvolve por ler e ouvir. Você tem que estar em contato. Eu gosto de Jó, porque ele faz isso com os seus filhos. Ele estava o tempo inteiro preocupado com aquilo que Deus lhe tinha dado de maior valor. E eu vou dizer, não eram os rebanhos. Não eram as posses. Era a sua família. E ele estava o tempo inteiro preocupado. Será que os meus filhos têm pecado contra Deus? E ele se levantava de madrugada, e num culto especial, ele sacrificava pelos seus filhos, ele chamava todos os 10, vamos participar de um culto da manhã, culto matutino. Começar o primeiro momento com Deus. É interessante que a narrativa vai alternando de plano. O tempo é o mesmo, mas enquanto uma coisa acontecia na terra, enquanto Jó era íntegro e reto, buscava influenciar positivamente sua família, no céu um grande conflito acontecia. Alguns podem perguntar, mas quem são esses representantes? A minha interpretação, e a interpretação de alguns teólogos, é que estas pessoas, esses filhos de Deus, dependendo da sua tradução, esses anjos, representantes dos planetas criados. A gama da criação de Deus, o leque é extremamente vasto. Nós não fazemos nem ideia daquilo que Deus criou. Nós só conhecemos o pouquinho que Ele revelou para nós. Mas você já parou para pensar como deve ser o paraíso? Como deve ser Sião, o lugar da habitação de Deus? Quais são as maravilhas? Se a gente olha para as belezas naturais de um mundo pecaminoso, e a gente se espanta com a beleza e a diversidade, imagina só aquilo que não está sob a influência do pecado. Deve ser realmente impressionante. Essa narração do livro de Jó, ela migra por essas duas realidades. E no céu, fala sobre esse grande conflito que estava acontecendo entre o Todo-Poderoso, o Deus de amor e benignidade, e entre o maior mentiroso e assassino da história. Satanás, pela sua influência, foi responsável pela condenação à morte de 1/3 dos anjos do céu. E a condenação a uma vida de sofrimento a toda a humanidade. Vocês viram que eu não falei condenação à morte para a humanidade, né? Vocês perceberam? Sabe por quê? Porque nós não estamos condenados à morte. Nós temos uma oportunidade de salvação. Diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós temos hoje viva essa esperança de que seremos um dia transformados e levados para viver eternamente com o nosso Deus. Amém? Amém. Essa é uma esperança que não podemos deixar morrer. Deve estar viva conosco. Mas sabe, em determinado momento, neste grande encontro, neste concílio, eu não sei quem estava participando. A Bíblia trata de uma forma, é uma pincelada apenas. Eu estou falando aqui com vocês sobre possibilidades. Eu fico imaginando vários seres perfeitos
incontaminados, na sua capacidade máxima. Todos eles vindo se reportar a Deus, vindo falar para Ele como está o andamento, quais são as conquistas, como está o desenvolvimento. Porque um dia, quando Deus fez Adão e Eva, Ele falou, crescei e multiplicai. Em determinado momento, Ele ia chamar Adão e falar, Adão, como é que está o mundo? Como é que estão as coisas? Me conta, me fala. E no momento deste encontro, Satanás coloca o pé no paraíso mais uma vez. Como isso é possível, se ele havia sido expulso de lá? Quando Adão tomou o fruto, entendam isso porque isso é importante. Alguém pode perguntar isso para vocês. Quando Adão tomou o fruto, aceitou a palavra da serpente e duvidou da palavra de Deus e mordeu aquilo lá, para todo o universo, ele estava dizendo, eu passo o meu domínio deste mundo para o arqui-inimigo de Deus. Satanás tomou o domínio da terra por usurpação. Vocês já ouviram falar disso? E ele se tornou por um tempo representante da terra. E ele pôde participar das reuniões que aconteciam com todos os outros representantes. E eu fico pensando na figura maléfica do anjo caído, lá no meio de todo mundo, zombando de Deus. Quando Deus pergunta para ele, o que você está fazendo aqui? Ele é extremamente impertinente. Ele fala, eu estou passeando livremente pela terra. Você não me expulsou daqui? Pois o meu domínio agora é lá. E lá eu faço o que eu quiser. E lá agora está sob a minha vontade. E Deus faz uma pergunta para ele, eu acho muito interessante. Jesus fazia a mesma coisa quando esteve aqui como ser humano. Ele respondia para as pessoas com uma pergunta. Ele fazia isso para colocar em xeque as certezas. E Satanás tinha certeza que o negócio aqui estava indo de acordo com a vontade dele. E Deus fala o seguinte, você tem visto o meu servo? Você prestou atenção em qual é a postura dele? Você disse que lá embaixo o domínio é teu. Mas tem um pecador lá que é íntegro e reto. E eu me arrepio quando eu penso nisso. Deus dando testemunho de um pecador. Deus confiando plenamente em alguém que está suscetível a tropeçar, como eu, como você. E Deus fala, você tem visto? Aquele homem é uma mostra de que o seu reino, Satanás, não vai nada bem. Ele é a prova viva de que os seus argumentos são inválidos. De que se a pessoa ela nasce no pecado, ela vai se afundar cada vez mais. Não é assim. Nem Bíblia eles têm. Um dia vão ter. Mas ele segue a minha vontade. Aí Satanás tenta colocar Deus em xeque e fala, mas lógico, né? O senhor pratica a teologia da prosperidade com ele? Ele está bem, ele está rico, tudo que ele faz prospera. O senhor colocou uma cerquinha em volta dele. Sabe, se Deus tivesse simplesmente mandado Satanás calar a boca e sumir dali, e Deus tinha autoridade para fazer isso, falou, você suma daqui imediatamente. Senão eu vou acabar com você imediatamente. Senão eu antecipo a sua destruição agora, na frente de todo mundo. Poderia ter feito, ele tem autoridade máxima, ele é Deus. Só que como ficaria a cabeça de cada um dos outros representantes assistindo este debate? É por isso que em determinados momentos o ser humano sofre. Sabe por quê? Porque nós estamos no meio de uma guerra. Nós somos o efeito colateral. O problema de Deus não é o pecador. É o pecado. E aquele que ocasionou o pecado é Satanás. Mas ele já está condenado. A destruição dele é certa e verdadeira. Ele deixará de existir, inclusive o pecado, e tudo será refeito de acordo com a vontade de Deus um dia. Eu creio nisso. Mas sabe, neste momento em que o caráter de Deus foi posto em prova, Deus confiou plenamente no ser humano. Deus falou, tudo bem, é assim?
Você está dizendo que é impossível ser meu seguidor naquele mundo? Ok. Não toque nele. E todos vocês vão testemunhar que é possível sim seguir a Deus no mundo de pecado. O sofrimento de Jó durou algum tempo. E eu digo para vocês, tem gente que fala, eu não sei se realmente existem outros mundos criados, se existem outros representantes. Eu vou convocar vocês, guardem aí, marquem a página onde nós estamos, porque nós vamos retornar. E vamos para a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 9. Nós vamos ler a segunda metade do verso 9. Diz assim a minha tradução. A sua pode diferenciar um pouco da minha. A segunda metade começa ali. Viemos, estão lendo ali? Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como diante dos homens. Algumas traduções dizem, somos espetáculo ao universo. Quem tem a tradução assim? Alguém aqui tem a tradução? Temos um irmão ali? Outro irmão? Eu fiquei curioso quanto a esse verso. E eu voltei ao original em grego. E eu vi que a palavra aqui, para mundo, ou dependendo da tradução universo, é cosmos. E procurando no dicionário do grego do Novo Testamento, de Carlo Rusconi, e também em léxico do Novo Testamento grego-português, de Wilbur Gingrich, e também no Analytical Lexicon of the Greek New Testament, de Baker, diz que todos eles traduzem semelhantemente que esta palavra significa soma total de todos os seres criados no céu e na terra. Ou então, universo, cosmo, o visível e o invisível da criação. Então, quando a pessoa traduziu isso para o inglês ou para o português, ele poderia muito bem ter colocado aqui universo, como algumas traduções trazem. Pode retornar lá para o livro de Jó. Eu gosto de colocar aqui as citações, porque estes teólogos que justificam desta forma, eles dão base e amparo para o nosso estudo de hoje. É diferente de quando você vai conversar com alguém e fala assim, olha, eu acho. Tem perigo nisso aí. Quem acha, pensa que sabe, mas não sabe nada. Você estudou? Foi atrás? Onde está o seu amparo teórico para isso aí? As suas fundamentações é de apenas uma leitura curiosa da Bíblia, que você faz em 15 minutos, ou você tem se aprofundado, você tem argumentos para embasar aquilo que você quer dizer, a sua real opinião. É importante isso. Bom, de qualquer forma, nesse concílio do céu, o sequestrador da terra apareceu mais uma vez. Depois de descer à terra, ferir Jó, acabar com todas as suas propriedades, matar inclusive os seus filhos num desastre natural, que diz que veio um tufão ali, e os ventos derrubaram as paredes da casa do irmão mais velho, onde todos estavam comendo juntos, e todos os filhos morreram. Aí veio um empregado após o outro falar, Jó, eu estava lá, cuidando do teu rebanho, vieram saqueadores, levaram tudo, mataram os servos à espada, e só sobrei eu. E vieram vários, um seguido do outro, trazer a mesma notícia, até que chegou um e falou, inclusive os teus filhos se perderam, estão mortos. Neste momento, eu fico espantado com a postura deste homem. Porque em momento algum ele levantou as mãos ao céu e falou, mas Senhor, por quê? Eu tenho me prostrado, eu tenho aplicado os meus recursos e o meu tempo. Como assim, Deus? Por que o Senhor me deixa sofrer tanto? Mais à frente, alguns milênios, o próprio Jesus diria para os seus discípulos, no mundo tereis aflições. Ele diria, filho,
Você está num mundo de pecado. As coisas são imperfeitas. O seu comportamento, vez ou outra, vai ter uma nódoa, um tropeço. Você vai colher consequências ruins. E pior, não só das suas escolhas, mas das escolhas de outras pessoas. Imagine você, que eu estou indo para o trabalho, dirigindo o meu carro, na velocidade da via, com o cinto de segurança, ouvindo a Rádio Novo Tempo. E de repente alguém que saiu tarde da balada, resolveu se entorpecer com uma droga chamada legal, que é o álcool, e ele cruza o sinaleiro e atinge a minha porta a 120 por hora. O que vai acontecer comigo? Mas espera aí, eu orei antes de sair de casa, coloquei o cinto de segurança, estou dirigindo de acordo com a lei, as minhas escolhas estão todas corretas. Por que Deus deixou acontecer? Deus respeita as escolhas, inclusive, daquele drogado. Respeita. Haverá consequências para ele, que vai ter problemas com a lei. Bom, quer dizer, no Brasil, não sei, né? Deveria, vamos dizer assim. Vai ter problemas, só que vai ter consequências para mim. Vou me ferir, quem sabe até perder minha vida. Então Deus disse, olha, nesse mundo, nessa realidade, vocês vão ter aflições. Vai acontecer muito problema. Mas fica tranquilo, eu já venci o mundo. A vitória está garantida. Sofrimento vai acontecer aqui por 50, 70, 90 anos. Mas eventualmente eu vou pôr um fim em tudo isso. E a eternidade que você vai passar comigo, filho, vai ser tão maravilhosa, que estes leves momentos de tristeza e de provação, como diz Paulo, não vão parecer nada. Imagina 80 anos perto de uma eternidade. Você vai falar, nossa, respirei algumas vezes lá e acabou. E o problema se foi. Então, eu acho que sofrimento, dificuldades e tragédias, nós não devemos perguntar por que ocorrem. Isso não deve ser o nosso foco. Nós temos que procurar estar na eternidade para compreender o porquê ocorrem. A nossa preocupação está na eternidade. E Deus lá vai responder todas as coisas. Jó passou por esses momentos tristes, por grandes aflições. Ele não soube o porquê. Não apareceu um anjo lá e tocou, falou, Jó, você está aqui mal, passando por dificuldades, mas fica tranquilo, vai passar. Daqui a pouco Deus vai te dar mais filhos, vai te devolver os rebanhos. Não. Ao invés de levantar as mãos para o céu, ele se prostrou e ele disse assim, Deus deu e Deus permitiu que fosse levado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele louvou a Deus no momento de maior tristeza e provação. Qual é a nossa postura frente aos problemas? Eu vou dizer que eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de dizer isso, mas vou dizer. Eu sou um baita de um reclamão. Não deveria. Mas a natureza é meio forte, né? E tem hora que a gente, onde já se viu, não devia ser assim, e a gente pisa duro e faz feio. Eu chego em casa e eu falo, Deus, me perdoa. Eu não peço paciência de Jó. Já ouviram isso, hein? Paciência de Jó? Eu não acho que foi paciência. Também foi paciência. Foi resiliência. Ele resistiu aos momentos de provação. Porque ele sabia que no momento certo Deus agiria. Se não fosse nessa vida, seria no porvir. O acusador coloca o caráter de Deus e o de Jó em dúvida, dizendo que existia um comércio entre as duas partes. Que Jó fazia o que Deus queria porque ele estava interessado. E que Deus dava para Jó o que ele queria porque estava interessado no culto. Mas eu pergunto para você, se você deixar de adorar a Deus, se você deixar de seguir a sua vontade, Deus vai deixar de ser Deus? Deus precisa do seu louvor incompleto para ser Deus? Não.
Ele tem o louvor dos anjos, que é perfeito. Agora, você sem Deus se torna o quê? Um punhado de pó. Nada mais do que isso. Deus não precisa da nossa adoração. Nós é que adoramos a Deus porque reconhecemos que necessitamos desesperadamente do cuidado dEle. Essa é a real teologia. Você vai a Deus porque você reconhece. Você louva a Deus porque Ele é Deus. E você faz aquilo que Ele pede para você fazer em reconhecimento, não por obrigação. Deus, no momento do cisma lá no céu, deu um voto de confiança a um pecador. E esse voto aconteceu 2 vezes. Depois que Jó estava prostrado, mal, porque perdeu tudo, Satanás volta para o céu. E não contente, mais uma vez ele fala, olha, ele continua te adorando, porque ele está saudável, mas pele por pele. O homem vai fazer qualquer coisa para salvar a sua vida. Fira-o. Deixa ele doente, mal, depressivo, com fogo selvagem ou lepra, não sei o que ele teve. Eu sei que ele ficou com feridas até nas plantas dos pés. E quando você está com a perna doendo, ou você fica em pé ou sentado, você escolhe a melhor posição. Se você está com uma ferida nas costas, você dorme de bruços. Se você está com dor de cabeça, você procura um outro jeito ali para se acomodar. Agora pense, o seu corpo todo coberto em feridas. Não tem descanso, não tem repouso, não tem conforto. Até o momento em que a esposa dele chegou para ele e falou, seu miserável, não te sobrou nada. Cadê as nossas posses? Eu vivia bem até esses dias. Eu ia para o salão. Agora a gente não tem nada. E você está uma ferida só. Por que você continua sendo fiel a esse Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morra logo. Essa mulher estava desejando a morte do próprio marido. Além de desconfiar do amor eterno do nosso Deus. A resposta dele para ela foi ótima. Falou, você é uma louca. Olha o que você está falando. Nós aceitamos as bênçãos de Deus até este momento. A hora que a provisão seca por um instante, nós vamos nos voltar contra Ele? Nós seremos mal agradecidos a esse ponto? Jamais eu negarei o meu Deus. Sabe, eu fico pensando que essa é uma das derrotas históricas de Satanás. Ele teve várias já, várias. Mas este momento, eu vou usar aqui um jargão da minha mãe, deve ter passado um carão. Deve ter passado uma vergonha. Porque ele colocou Deus em xeque, ele tinha certeza que em determinado momento, pela tortura que aquele homem estava passando, ele ia falar, tudo bem, desisto. Deus, eu quero morrer. Não confio mais em ti. Mas não foi isso que aconteceu. Neste momento, chegam 3 amigos e eles ficam olhando Jó de longe. E eu fico pensando o seguinte, no testemunho que esse homem dá. Depois de ter sofrido, depois de passar dificuldades, se sentir abandonado pela esposa, agora alguns amigos chegam até ali. E esse é o momento em que ele tem a solidariedade das pessoas. E esses amigos, eles ficam observando, não o reconhecem de tão mal que ele estava, se sentam junto com ele, colocam poeira sobre a cabeça, num sinal físico de que estavam muito tristes pelo luto do colega e pela situação dele, e choram com ele por 7 dias e 7 noites. Era um grande sinal de desrespeito na antiguidade, falar antes da pessoa enlutada. Então, como Jó ficou em silêncio, eles também ficaram. Até que em determinado momento começam as discussões. Jó fala que o dia em que ele nasceu é um dia triste, porque olha só quanta dificuldade está passando, quanta dor, quanto sofrimento. E foi comentado isso aqui na nossa unidade da Escola Sabatina. Ficar triste e se lamentar não é pecado.
não é duvidar de Deus. Deus compreende a nossa situação. Ele sabe que nós sofremos. Ele sabe que a gente passa por privação. Se lamentar fosse uma coisa ruim, não existia um livro na Bíblia chamado Lamentações. Deus entende, Ele sabe, a gente tem que cuidar para não ser reclamão, é diferente. Uma coisa é falar, Deus, eu estou sofrendo tanto, por favor, olhe aqui por mim, pelo meu filho, pelo meu pai, pelo meu vizinho, olha a situação dele, está doente, a esposa o abandonou. Você está ali, triste, lamentando para Deus, tudo bem, faz parte, é diferente de falar, Deus, mas de novo, a gente tem que cuidar. A gente não pode transformar a lamentação na ladainha, boca reclamona. A gente tem que aprender a segurar o ânimo. E em todo momento, durante o livro de Jó, a gente escuta como um eco, e mesmo assim Jó não pecou contra o Senhor, com aquilo que falou. Porque estava se lamentando, e é normal, momentos de dificuldade. Até que, no final do livro, próximo de Salmos, vá lá para Jó, capítulo 42. Verso 10. Nós vamos ler juntos os 8 últimos versículos do livro, que deixa de ser, mais uma vez, poesia e vira prosa. Diz o seguinte, a partir do verso 10. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor permitiu que caíssem sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. E ele teve agora 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. E também teve ainda mais 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Gemina, a segunda de Késia e a terceira de Querem-Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão belas quanto as filhas de Jó. E o seu pai lhe deu herança junto com os seus irmãos, algo que era muito incomum. Só o filho primogênito levava metade, o restante repartia entre os outros filhos homens. Mas olha como Jó era um cara diferente. A mentalidade dele não seguia os costumes da época, impressionante isso. E vamos ler juntos os últimos 2 versos. Depois disso, Jó viveu ainda 140 anos, e viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Outras Bíblias dizem, com uma idade muito avançada. Estamos falando aqui de seres humanos, logo após o dilúvio. E vocês sabem pela genealogia que facilmente o ser humano passava dos 100 anos. Mas este homem teve os frutos das suas escolhas colhidos ainda em vida. Deus apareceu para eles, para aqueles amigos e para Jó. Ele teve uma teofania, que significa uma manifestação divina. Algo semelhante ao que acontecia com os profetas. Algo semelhante ao que aconteceu com Moisés, quando ele viu a sarça. Algo semelhante com o que aconteceu com Josué, próximo das muralhas de Jericó, quando ele viu ali Miguel, vestido para a batalha. Uma manifestação divina. E nessa manifestação divina, Deus fala assim com Jó. Fala, olha, vocês estão debatendo aí, mas a teologia de vocês só se baseia no eu acho. Aonde é que você estava, Jó? Quando eu fixei os alicerces da terra. Quando eu planejei toda a abóbada celeste. Quando eu fiz as constelações, os planetas. Aonde você estava? Você é só um ser humano. E você precisa confiar em mim. O meu poder e a minha sabedoria são ilimitados. Os seus não. Quem é você? Você é uma criatura. Você precisa confiar. E hoje eu vou repetir essa frase para você. Está passando por problemas? Você precisa confiar. Nós não sabemos
o porquê do nosso sofrimento. Mas um dia, Deus afastará o véu, abrirá os nossos olhos, e nós vamos compreender o porquê das dificuldades. É um grande conflito, é uma guerra. E nessa guerra vai ter bala perdida, vai ter mina terrestre. Vocês estão me entendendo? São efeitos colaterais. Mas o exército do Senhor é vitorioso. E há de trazer a vitória perene e completa. Jó teve de volta todas as suas coisas. Mesmo que ele não tivesse, um dia quando Deus o ressuscitasse, ele conheceria e saberia a verdade. Nós somos hoje chamados a sermos testemunhas de Deus. Será que no momento certo Deus pode dizer às hostes inimigas: eu confio nele? Pode tocá-lo, pode encostar nela, mas mantenha a vida, porque eu boto fé, eu conheço, eu tenho visto proceder. Ele é íntegro e reto. Quem dera Deus dissesse isso de todos nós. Quem dera Deus pudesse testificar isso de mim o tempo todo. Ele me conhece. Ele sabe a minha multidão de defeitos. Ele sabe das suas dificuldades. Mas sabe o que é interessante? Deus confia em você mesmo assim. Não vamos desapontá-lo. Que Deus nos abençoe a permanecermos firmes na verdade que Ele nos confiou. Amém. Vamos orar a Deus. Feche seus olhos. Deus de amor, nos conceda, Pai, a graça de permanecer na Tua presença, a oportunidade de testemunhar do Teu nome. E, Senhor, que um dia estejamos em pé na Tua presença, Senhor, quando Jesus voltar para nos buscar. Nós não compreendemos quais são as dificuldades que passamos aqui, mas o Senhor pode um dia nos explicar todas as coisas, e certamente cantaremos hinos de louvor, agradecendo, Senhor, a Tua sabedoria e a condução sagrada da Tua mão. Nos abençoa, Pai, neste restante de sábado. Cuida de cada família aqui representada. Esteja conosco hoje e sempre. Eu te peço no nome de Cristo. Amém.